Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou desde entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhosas ações para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, pois, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e levarem e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida, e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou dos que lhe era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças, e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico da imensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo, pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que levou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio destas angústias desfaleceu-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam tudo o tino. Então, na sua angústia, clamaram o Senhor, Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exultem-no também na assembléia do povo, e glorifiquem no conselho dos anciões. Ele converteu rios em desertos, e mananciais em terra seca. Terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água, e a terra seca em mananciais. Estabeleceu ali os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem, semearam campos e plantaram vinhas, e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu, mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isto e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para estas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Eu fiz a leitura do Salmo 107. Ele tem um título que diz assim: Deus salva de todas as tribulações. Neste salmo, Deus faz revelações maravilhosas. Deus faz revelações importantes aqui. E se nós prestarmos atenção, nós podemos ver que neste salmo contém basicamente 4 ilustrações. Ou seja, Deus, o Senhor, Ele é o Deus de todos, Ele quer ser o Deus de todos os homens.
em qualquer momento, em qualquer parte da história, o Senhor, ele mostra aqui 4 ilustrações que dá para nós vermos aqui no Salmo 107. Por exemplo, do versículo 4 ao 9, eu posso como que ver um viajante, do versículo 4 ao 9, é a ilustração de um viajante. E todos os viajantes, todos os caminhantes da estrada aqui deste mundo, do deserto deste mundo, todos precisam da direção, da proteção, da orientação do Senhor. Todos os viajantes necessitam dos cuidados do Senhor. O segundo quadro, assim, a segunda ilustração que dá para ver, que eu vejo, né? A ilustração de número 2, dá para ver a respeito de um homem ou de um prisioneiro, né? Você pode observar do versículo 10 até o 16, é um quadro, é a ilustração de um prisioneiro. E o que mais tem neste mundo são homens prisioneiros que precisam da libertação do Senhor, precisam da presença de Deus para os libertar. Tem muitos prisioneiros neste mundo que ainda precisam desta libertação. O Senhor Jesus ele mesmo diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então a liberdade, a libertação destes prisioneiros está no Senhor. Então do versículo 10 ao 16 é como que um quadro de uma ilustração de um prisioneiro. Nós podemos ver também a terceira ilustração aqui, no Salmo 107, um doente, uma pessoa doente, um enfermo, uma pessoa enferma, do versículo 17 ao 22. E também nós podemos observar o quarto quadro, ou a quarta ilustração aqui, revelada neste salmo, é sobre o marinheiro. O marinheiro. Versículo 23 até o 32. Então nós temos aqui 4 quadros. 4 quadros. O viajante, o prisioneiro, o doente e o marinheiro. E dentro destes 4 quadros, destas 4 ilustrações, em algumas destas 4, nós podemos nos identificar. Podemos nos identificar como um viajante. Estamos caminhando, igual o peregrino, rumo à cidade celestial, a nova Canaã. Como um prisioneiro, nós estamos caminhando também. A ilustração do prisioneiro tanto faz ser o prisioneiro do mal, do problema, da dificuldade, como o prisioneiro, igual Paulo diz, ser o prisioneiro do Senhor. Como aqueles que estão como servos, mas servos de Deus. Existe o terceiro quadro da terceira pessoa que podemos nos identificar, o doente, o enfermo. Mas nós temos um Senhor que nos cura, que nos sara. E o marinheiro, aquele que está viajando lá no seu navio e seguindo pelo mundo. Nós também podemos estar assim, identificados como marinheiro. Observe, do versículo 4 ao 7. Felizes somos quando temos consciência, mesmo que estejamos no deserto, e o nosso desejo é sair dele. Felizes são todas as pessoas quando têm consciência de que estão passando um momento difícil na vida, mas mesmo assim desejam sair deste momento difícil e vêm buscar refúgio em Deus. Observa que o versículo 33 até o versículo 43, 33 até o 43, esses versículos, eles descrevem o amor de Deus, o amor que não muda. Leia com calma o versículo 33 ao 43. Eles descrevem o amor de Deus, o amor que não muda. Então observe nesses 13 versículos, do 33 ao 43, que existe aqui uma grande, maravilhosa descrição do amor de Deus, este amor que não muda, que é eterno.
Observa também, eu chamo a tua atenção para os feitos do Senhor, os feitos de Deus aqui neste Salmo 107. Olha o que Deus faz aqui neste Salmo. Versículo número 2. A palavra é resgatou. Deus fez um resgate de nossas vidas, da tua vida. Versículo 3. Congregou, juntou, fez uma congregação. Um dia você e eu também, nós estávamos dispersos e o Senhor nos congregou, nos fez hoje estar congregando. A terceira palavra aqui no Salmo 107 está no verso 4, no verso 14. Olha o que Deus fez. Deus endireitou, verso 4 e 14. Quantas coisas tortas que havia em nossas vidas, mas Deus, pela sua bondade, Ele endireitou, colocou no seu devido lugar, colocou em ordem. O versículo 5 e o versículo 9 diz que Ele alimentou. Deus está provendo o alimento, Deus proveu o alimento, e é Ele quem tem nos sustentado dia após dia. O pão nosso de cada dia Ele tem nos dado, e nós louvamos a Deus por isso. O versículo 7 fala que Ele conduziu o povo dele, os que clamaram a Ele, os que confiaram nele. E Ele está nos conduzindo hoje. O versículo 20 fala que Ele sarou. Deus fez isso pelo povo. Deus sarou o povo. Quando tirou o povo de Israel do Egito e caminharam 40 anos pelo deserto, não teve nenhum enfermo entre eles. Não houve nenhum enfermo. Deus é aquele que cura. Deus é aquele que sara. Ainda hoje, o Senhor tem sarado. O Senhor tem curado. O versículo 29 fala que cessou a tormenta. Eles viveram em uma tormenta, passaram por uma tormenta, e Deus fez cessar a tormenta. O Salmo 46, 10 fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E Ele realmente é Deus. Jesus, 2 vezes lá com os discípulos, no meio do mar, no barco, Ele fez aquietar o vento, cessar a tormenta, e foi com eles. E Ele está conosco, fazendo cessar as tormentas que podem vir contra nossas vidas. E o verso 38 diz que Ele os abençoou. E nós vemos que o retrato dos feitos de Deus no Salmo 107 também vale para nós. Existe resgate, existe uma congregação, existe coisas que Ele fez, Ele endireitou, Ele alimentou, Ele conduziu, Ele sarou, fez cessar a tormenta e nos abençoou. Então este Deus, nosso Deus, o Senhor, é digno de toda a nossa confiança. Medite na palavra de Deus. E se você ainda puder, faz o seguinte: leia o versículo 1 até o 9 aqui deste Salmo. E depois você vai lá, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, leia o capítulo 5, o versículo 20. Presta atenção naquela palavra. Salmo 107, verso 1 ao 9. Depois, vá lá e leia Efésios capítulo 5, versículo 20. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor seja contigo, que a bondade, a graça, o amor de Deus permeie toda a sua vida, esteja presente na sua vida, hoje e sempre. Amém? Em nome de Jesus. Paz. Até a próxima. Fica com Deus. Amém. Amém.